Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Labocast, o programa de entrevistas com coordenadores e pesquisadores do Laboratório de Pesquisa de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo PUC-SP, o nosso Labo. Essa conversa é transmitida aqui pelo YouTube e também pela TV PUC. A convidada de hoje é a psicóloga e mestre em Ciências da Religião, Daniele Batagin, que é coordenadora do grupo de pesquisa Nelson Rodrigues, Literatura, Filosofia e Religião. Seja muito bem-vinda! Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite também, né? Bom dia, boa noite também. A gente nunca sabe que horas as pessoas vão assistir. Sim. Ô, Dani, a conversa de hoje é sobre Nelson Rodrigues, né? E vamos começar assim de cara. Por que Nelson Rodrigues é tão relevante ainda em 2022? Olha, Maicon, a forma de escrita do Nelson, a literatura que ele propõe, a dramaturgia que ele constrói, né, as peças, né, o romance, as crônicas, eles têm uma quantidade de profundidade sobre o ser humano, uma complexidade desse ser humano. Então, assim, o Nelson, enquanto escritor, tanto no teatro, como cronista, como nos romances, ele é um profundo conhecedor dessa alma humana. Né? Então, encontrar um autor que traz essa complexidade da alma humana dentro da literatura faz com que ele seja relevante para ontem, para hoje e para amanhã. Né? Sem dizer o caráter profético que a gente encontra ao longo da sua obra, porque muitas coisas que o Nelson escreveu há 50 anos atrás dialoga muito com situações do nosso cotidiano. Então, por essa interface, ele ainda é um autor relevante. Tem uma frase dele que é assim: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E eu, eventualmente, quando tem alguma discussão assim que eu acho que está enveredando para um caminho mais idiota, eu sempre falo, sabe, Nelson Rodrigues, os idiotas são muitos e eles estão entre nós, cada vez mais perto. Exatamente. Essa frase mesmo que você mencionou, Michael, é uma frase profética. Né? A gente pode colocar dentro dessa classificação, porque, de certa forma, ele anuncia o tipo de indivíduo idiota que a gente vai lidar, né? E a quantidade, né, desses idiotas num futuro, né? Talvez aumente mais, eu tenho esperança que não aumente, Michael, mas talvez É, aumente mais essa quantidade, né? E essa frase, até nesse contemporâneo, nesse último tempo, foi usada muito e associada na questão da política, né? É uma frase que coube na política, né? E nessa política atual. Então, sim, seria uma frase profética do Nelson. coube, cabe e eu acho que caberá por algum tempo. Você não acha que o Nelson, por conta do que ele falava, do que ele escrevia, ele hoje seria cancelado? Muito bem. Não tem como a gente estudar Nelson hoje, Michael, e a gente entrar para o grupo de pesquisa, e quando novos pesquisadores entram, essa é uma pergunta que ela sempre está retornando, porque sim, Nelson, por estar escrevendo essa complexidade humana, ele envereda por um espaço, Michael, do desejo humano. E não é só, como Freud, por exemplo, fazia, vamos lá fazer uma arqueologia da mente, descrever interfaces, né, de como a personalidade se constitui, enfim, não é dessa forma que o Nelson está falando dos desejos. Ele está falando dos desejos vividos, dos desejos imaginados, dos desejos do vizinho, da prostituta, né, do canalha. Então ele trazendo nessa complexidade dos autores, dos personagens que o Nelson constitui, ele acaba trazendo para esse espaço da escrita as verdades inconfessas do homem, né? E toda vez que a gente entra nesse campo de revelar esse espaço da inconfissão que existe dentro da gente, a gente mostra uma face não tão bonita do homem, né? E sim, como a gente vive hoje em
um momento, né, que em especial nas redes sociais, a gente tem que ser politicamente correto o tempo todo nas nomenclaturas, na fala, nas intenções. Então, assim, é uma gama tão grande que não cabe espaço para essas inverdades inconfessas que residem dentro da alma humana. Então, sim, Nelson seria cancelado, mas lembremos, né, Marco? O Nelson viveu em épocas de ditadura militar. Sim. E ele teve um livro retirado, né, de circulação. Ele foi, de certa forma, classificado. Então, assim, o próprio Nelson dizia que toda unanimidade é burra, né? O Sim. Nelson não foi unânime ontem, não será hoje e nem amanhã. Então, lá atrás, ele foi, de certa forma, reprimido da sua liberdade literária, e hoje ele seria cancelado. E amanhã a gente vai criar um novo conceito, que o conceito do cancelamento é um conceito novo. Amanhã, a hora que a gente criar um novo conceito, Michael, a gente aplica o Nelson nele também. É a censura sendo reinventada, né? São os novos paradigmas. Acho que a gente acaba muitas vezes trocando o nome, mas utilizando das mesmas ferramentas. E o contemporâneo deixa isso muito claro. Tem uma outra frase dele, e até aproveitando essa coisa que a gente falou das redes sociais, principalmente, né? Que é um campo de tentativa de desconstrução de barreiras, mas que acaba por construir novas barreiras. E isso muito de forma não própria, não são conceitos próprios, são conceitos de massa. E aí tem uma frase dele que diz assim: há sujeitos que nascem, envelhecem e morrem sem ter jamais ousado um raciocínio próprio. E é basicamente o que a gente vê hoje nessas grandes discussões. Eu até comentei isso também com a coordenadora do grupo da Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt diz de que a militância atrapalha o movimento muitas vezes, né? Como você vê esses movimentos de massa a partir desse pensamento e dessa reflexão do Nelson Rodrigues? Eu Até mesmo como acredito. psicóloga, né? É, Não só como pesquisadora. então, Michael, eu acredito que cada vez que passa, eu vou ser bem rodriguiana na minha expressão, a gente tem mais covardes. O Nelson se intitula como ex-covarde, né? Ou seja, ele teve a ousadia de falar, de escrever, né? Mais do que falar, ele escreveu essas verdades inconfessas. Então, assim, cada dia que passa, a gente está mais covarde, a gente tem medo até mesmo do cancelamento, né? Isso é uma coisa que realmente está acontecendo, fere as pessoas, principalmente pessoas que trazem uma estrutura emocional mais frágil e que dependem da opinião do outro para se validar enquanto indivíduo. Então, assim, são estruturas psicológicas que a gente encontra cada vez mais frequentes, né, dentro do cotidiano que a gente vive. Então, assim, esse espaço, né, do cancelamento, esse espaço onde a gente tem que se impostar com mais coragem para poder vivenciar a vida, cada dia que passa ele está mais escasso, né? E aí a gente gera essa questão da dificuldade do indivíduo conseguir se sustentar no seu pensamento, porque ele precisa de uma aprovação externa. Para ele conseguir se sustentar no seu pensamento, ele não pode ser covarde, ele tem que ser um ex-covarde, ele tem que conhecer as limitações dele e superar esse espaço, né? E a gente, cada dia que passa, encontra as pessoas entrando nesses grupos de identidade, seja social, seja, né, ideológica, seja filosófica, para se esconder atrás de uma narrativa. Então, assim, se a narrativa foi cancelada, eu, de certa forma, até passo ileso por isso, né? A culpa está do grupo, não minha. Ah, então eu estava junto, mas eu não sabia que eles pensavam dessa forma. Então, assim, o indivíduo ele acaba arrumando um melindre ali para se esconder, Maicon, da responsabilidade de arcar com aquilo que se pensa, né? Das suas próprias escolhas. E isso aí dá até para linkar
com outro grupo do Labo, que é o de maturidade, porque essa covardia que você cita, com essas características, ela tem muito dessa imaturidade, né? Da necessidade da aprovação do outro. Então você se torna esse covarde, você se recolhe a opinião do outro, você entra dentro desse parêntese, né? Como se aquilo que você fosse fazer ou falar sem a aprovação do grupo tivesse potencialmente errado, porque você precisa desse respaldo todo. Sim. O Nelson, ele é essencial para o teatro brasileiro, mas por quê? Se o teatro tem mudado tanto? Então, ele muda tanto, Michael, e a gente deve essa mudança ao Nelson. Né? Porque até então, por que o Nelson é considerado esse dramaturgo mais importante no Brasil? Né? Essa constatação ela é feita pela crítica, não é uma coisa que, né, da gente achar isso e falar. Os críticos da dramaturgia, eles colocam o Nelson nesse espaço exatamente pelo marco inaugural que o Nelson teve com uma nova forma de fazer teatro. Até 1943, né, esse marco inaugural aí do Nelson se deu nessa data, em 1943. Até essa data, a gente fazia uma confecção do teatro, né, de uma forma onde a gente tinha os personagens, e toda a encenação dos personagens se dava em torno da construção social desses personagens. Né, onde eles estavam inseridos na sociedade, as relações sociais. Então, o teatro ele rodava dentro desse espectro. A partir de 1943, né, que é esse marco que o Nelson traz uma nova forma de fazer teatro, é que a gente abre essa janela para o infinito, que a gente é uma janela para o infinito que a gente tem dentro da dramaturgia. O que o Nelson fez de interessante aí? Primeiro que assim o diretor dessa produção do Vestido de Noiva, que foi essa peça em questão, ele tinha recém-chegado ao Brasil, ele foi um polonês, Ziembicki, se é que eu sei falar polonês, esse era o sobrenome dele, e ele trouxe, dentro dessa proposta diferenciada, uma dramaturgia em 3 planos. Como funcionou isso, Michael? Esses 3 planos eles ficaram se cruzando ao longo na narrativa da peça. E esses 3 planos eles se constituíram na memória da personagem principal, na alucinação e na conexão com a realidade. Dentro desses 3 planos, o social ele passou a ser um elemento não só secundário ou terciário dentro da peça, mas o que entrou em configuração ali na proposta do Nelson é exatamente fazer toda aquela trama psicológica da construção dos personagens. Né? Em especial, é impossível fazer isso com todos os personagens, mas com aqueles personagens chaves dentro da peça. Então, o telespectador que estava sentado, o espectador que estava sentado lá no teatro, ele conseguiu entrar na cabeça da Adelaide, da personagem principal, né? E ele conseguiu se imaginar dentro daqueles conflitos da personagem, e isso passando por esses 3 planos: memória, alucinação e realidade. E isso gera uma fluição de sentimentos, uma complexidade psicológica, e aí Nelson foi amplamente aplaudido e vaiado por essa estrutura. Há os que adoraram, porque compreenderam que ali existia uma genialidade e uma forma totalmente nova de atuar dentro do teatro, e existiam aqueles que se incomodaram com toda essa trama psicológica construída, né? E aí, mais para frente, muito tempo depois, até o próprio Nelson intitula o teatro dele como teatro desagradável. E nessa questão, ele é muito acertado em colocar isso dentro do teatro dele, porque é um teatro que incomoda. Ele vai mexer com você, você gostando ou não gostando de Nelson, ele vai entrar nas entranhas do espectador e vai revelando coisas que a gente vai se reconhecendo ali nos personagens. E não no positivo, Michael.
O incômodo, ele é, eu acho que o principal ponto de reflexão para tudo na vida, né? E aí, quando você consegue jogar isso ali para o teatro, como o Nelson faz, e assuntos muitas vezes polêmicos, pesados, até por isso que a gente falou anteriormente sobre o cancelamento, você realmente repensa as suas atitudes em relação ao mundo, a relação do mundo em relação a você. E tem um porém aí, de que a vida do Nelson Rodrigues ela é referência para a obra dele, não é? Quais que foram os principais fatos que assim fizeram dele quem ele era? Nelson Rodrigues. Michael, a gente podia fazer um programa só disso, porque a vida do Nelson Rodrigues é extremamente complexa. Então, se a gente pegar a relação familiar e as histórias que devem ter ocorrido ali dentro da estrutura familiar do avô dele, que era conhecido como Barba de Fogo, que era, nos termos atuais, a gente poderia dizer que ele era um pegador, assim. Então, ele tinha uma relação aberta com a esposa, saía com várias mulheres. Então, isso aconteceu lá em Pernambuco, né? A esposa dele sabia que ele era assim, entendia a natureza, né, da relação que ele estabelecia com o sexo. Então, esse era o avô do Nelson, né? Mas eu acho que alguns pontos em especiais eles são interessantes. Então, assim, eu acho que um grande marco assim para o Nelson é a mudança dele para a Rua Alegre, na aldeia campista, porque quem lê as crônicas do Nelson vai ver o tempo todo ele retomando essa menção da Rua Alegre, a aldeia campista, e ali, né, naquela vizinhança, aquela coisa de bairro, Nelson viu vizinhas sem medo de ser cancelada, tá, né, Michael? Mas assim, ele descreve as vizinhas gordas, as fofoqueiras, né? Os maridos asmáticos espectrais, as solteironas ressentidas, as adúlteras voluptuosas, né? Então, assim, o Nelson, ali naquela vizinhança, teve um cenário riquíssimo que está presente constantemente, de forma até obsessiva, na escrita dele. Então, ali, o lugar onde o Nelson nasceu é extremamente importante. Acho que aí, 4 anos mais tarde, um outro marco muito interessante foi quando ele ganhou o primeiro concurso de redação. Ele tinha 8 anos, a professora pediu para os alunos fazerem uma redação, e o Nelson fez uma redação super tranquila, de um adultério, né? Que o marido chega, pega a mulher no flagra, né? O amante pula a janela, ele pega aquela mulher, um facão ali, né? E faz aquela mulher passar um perrengue e ele fica pedindo perdão para ela, né? Então, assim, e para uma criança de 8 anos. Então, Nelson, aos 8 anos, teve coragem de trazer isso para um concurso de redação. Teve 2 redações campeãs, a do Nelson e de uma outra criança. Da outra criança foi lida para todo mundo. As crianças bateram palmas. A dele não, né? Mas a professora soube reconhecer a genialidade daquela escrita. Então, acho que esse é um outro ponto interessante. Aí a gente tem um Nelson que aos 13 anos vai para a redação do jornal, começa o trabalho como jornalista policial, né? Então, a gente pensar de uma época onde a gente tinha aquele repórter que ia contar sobre o atropelamento, sobre o assalto. Então, o Nelson estava ali de forma debruçada nas coisas mais trágicas que aconteciam no cenário carioca. Aí a gente pula mais uns 3 anos, né? E aí a gente tem a questão, né, do Roberto, da morte do Roberto dentro da redação, né? Houve uma produção de uma matéria sobre uma granfina que havia traído o marido, ela se sentiu constrangida, quem fez a matéria foi o pai do Nelson. Essa mulher pega um 22, entra na redação e fala: quem é o Rodrigues? E apontaram para a sala do Roberto, que era o irmão do Nelson, e ele morreu no lugar do pai, né? E o Nelson estava subindo as escadas e escutou os tiros, né? Então, assim, é mais um cenário que você fala, nossa, mais um drama, mais um melodrama, mais uma tragédia, e aí você vai falar assim, não, acabou o sofrimento, não. O pai do Nelson morreu depois de 2 anos, o pai do Nelson teve problemas financeiros, o Nelson teve problemas financeiros ao longo da vida, ao ponto de voltando um pouquinho lá para a infância, ele fazer um relato
do pão com ovo que ele via um coleguinha comendo na merenda, enquanto ele não podia levar o pão com ovo, porque ele não tinha condições financeiras para isso, ele levava um pão com banana, né, para a merenda da escola, e ele descrevendo a mordida que o coleguinha dava naquele pão com ovo, e aquela gema que escorria do pão, e aquilo ali não era um ovo, passa a ser o ouro líquido, né? Então, assim, o Nelson, ele teve tantas privações na vida dele, que tudo isso é, sem sombra de dúvida, cenário para as crônicas, para a literatura, enfim. Mas principalmente a maneira com que ele enxergava isso tudo, né? A realidade, apesar de ser uma realidade dura, uma realidade complicada, gente, 13 anos jornalista criminal é assustador. Mas além dessas referências pessoais do Nelson, quais que eram as principais referências literárias dele? Então, uma vez um repórter fez essa pergunta para ele, Michael, e ele perguntaram para ele, Nelson Rodrigues, o que você lê? Ele respondeu Dostoiévski. E aí o repórter perguntou, o que mais? Ele falou Dostoiévski, Dostoiévski e Dostoiévski, né? Então, assim, quem está dentro da área da literatura e estuda Nelson Rodrigues, não tem, para fazer um estudo aprofundado de Nelson Rodrigues, Michael, não tem como a gente não se reportar a determinadas fontes que a gente sabe que inspirou Nelson, né? Então, assim, a gente vê Crime e Castigo, o fluxo psicológico do Raskolnikov e o que eu acabei de falar da dramaturgia no Vestido de Noiva são coisas similares, né? O Dostoiévski faz isso muito bem em descrever toda a trama psicológica dos personagens inseridas numa sociedade russa hipócrita, né? Que se veste de uma forma socialmente falando, mas que por dentro está apodrecendo. O Nelson está falando exatamente nesse mesmo espaço, só que com a sociedade carioca, né? Com a sociedade onde ele está solidificando a sua literatura. Mas Nelson, aí é um ponto bem difícil, viu, Michael? Porque assim, Nelson, por trabalhar numa redação de jornal, por ter o ofício da escrita, Nelson leu muito, né? Leu muito elementos históricos, ele viu determinadas coisas da história ser construída, então, assim, você consegue numa crônica ver ele falando do Sartre e da Simone de Beauvoir, né? Aí, numa outra crônica, ele faz uma menção a Shakespeare e a Machado de Assis, né? E numa outra crônica, ele vai falar do Dom Helder Câmara, né? O bispo, e aí ele entra com elementos da Bíblia que você fala assim: esse cara é genial. Né? Então, essa multiplicidade de referência, ela é constante na obra dele, né? Dizem que ele não leu Freud, né? Mas ele foi muito amigo do Hélio Pellegrino e traz muitas referências psicanalíticas dentro da sua obra. Então, eu diria que sim, ele leu Freud. Né? Se foi conversando com Hélio Pellegrino, se foi catando um livro e lendo, né? Isso a gente não tem como afirmar. O biógrafo dele diz que ele leu, mas são múltiplas referências, Michael. Ele conseguia retratar o comportamento humano, mesmo que não tenha lido Freud, de forma muito majestosa, né? Porque você apresenta as vulnerabilidades do indivíduo. E essas vulnerabilidades, por mais que essas pessoas tentem esconder essas vulnerabilidades. Você acha que ele foi um grande cronista, um grande dramaturgo ou os dois? Os dois, sem sombra de dúvida, os dois, né? Ler crônicas não é para o gosto de todos. E também a dramaturgia não é para o gosto de todos. Mas você reconhece, né? O Nelson cronista, você reconhece ele no Nelson dramaturgo, mas o Nelson dramaturgo ele tem um espaço maior para escrever, Michael. Então você conhece mais as obsessões e o estilo do Nelson quando ele tem um espaço maior de escrita. Mas isso não reduz as crônicas, porque assim, quando a gente vai para as obras mais complexas e que ele tem mais páginas de escrita, né? Como, por exemplo, um folhetim, que ele tem muito mais do que uma peça para escrever, ele tem ali 400 páginas, por exemplo, em um folhetim que ele escreveu, né? Mais de 400 páginas, você vê nessa complexidade que ele está escrevendo, aí você lê uma crônica, você fala, o Nelson está presente
tanto nessas 3 páginas de uma crônica, como nas 470 páginas da Engraçadinha, por exemplo. Sim, e todas elas sempre atuais, né? Ele tem várias coletâneas de crônica, e tem uma. Você acha que tem uma ordem para elas serem lidas? Ou não? Qualquer uma que você leia, ela consegue se manter atual, de fácil entendimento, ou elas estão intrínsecas, elas estão ligadas umas às outras? Olha, Marco, acredito que um caminho confortável para ler Nelson, se é que isso é possível, porque eu não acho que seja possível ter um caminho confortável de ler Nelson Rodrigues, mas eu acredito que é adquirir, sim, essas coletâneas de crônicas, e eu diria que a gente tem que ficar muito atento ao subtítulo da crônica. Por exemplo, né, quando a gente pensa em um óbvio ululante, a gente tem lá óbvio ululante e as primeiras confissões. Quando o Nelson está escrevendo as primeiras confissões aí do óbvio ululante, são crônicas onde ele está confessando mais elementos de uma humanidade que é o Nelson, mas não é necessariamente o Nelson. Agora, por exemplo, em O Reacionário, você vê memórias e confissões. Quando a gente pega essas crônicas, né, esse subtítulo que está escrito memória, você vai ter umas crônicas onde o Nelson vai trazer elementos da vida dele, da Rua Monte Alegre, da aldeia campista, né, vai fazer menção até mesmo no Reacionário, a gente vai ver crônicas que ele vai falar sobre a morte do Mário, do Roberto, e a sequência dessas crônicas que estão descrevendo a morte dele. Então, assim, eu diria para o leitor ficar atento, porque você pode encontrar memórias e confissões, você pode encontrar só confissões, você pode encontrar primeiras memórias, você pode encontrar novas memórias. Então, não faz sentido você ler as novas memórias sem ler as primeiras memórias. Né? Então, a dica que eu daria seria isso. Mas, se quiser pegar uma coletânea de crônicas sem esse subtítulo, eu acho que A Vida Como Ela É Clássico! não deixa erro. É clássico. Gente, Dani, tinha uma série de outras perguntas aqui ainda para eu fazer para você, mas o nosso tempo está acabando. Eu preciso me despedir, te agradecer por essa conversa. Muito, muito, muito obrigado. E é isso. A conversa de hoje fica por aqui. Não deixe de conferir todo o conteúdo que é publicado nas redes sociais do Labo, inclusive no nosso portal, que é o offlatos.com. E antes de terminar, tem uma frase dele que diz assim: inveja a burrice, porque ela é eterna. E eu não podia terminar essa conversa sem falar isso. Beijo, Dani, beijo para todo mundo e até a próxima.